Então, eu vou começar falando para vocês o que seria aqui na tela, né, o protocolo oftalmo. O protocolo oftalmo, o objetivo é que eu possa estar mostrando um pouquinho mais para você como se inserir no mercado de oftalmologia e também como se destacar. Então, agora eu vou aqui estar falando um pouquinho mais sobre mim, né, sobre a minha atuação, para que vocês me conheçam um pouco melhor, tá bom? Então, bem-vindos. Meu nome é Michele Navarra, sou formada há mais de 15 anos, atuo na oftalmologia há 10 anos, né, com uma carreira aí consolidada. Eu iniciei a minha trajetória atuando em uma clínica oftalmológica, onde eu cuidava de todo o processo cirúrgico, né? Então, do preparo do paciente e também cuidava da parte de centro de diagnóstico. Então, foi aí que eu iniciei a minha carreira e tive a oportunidade, dentro da oftalmologia, de ir galgando aí novas posições. Então, a clínica a qual eu atuava, em algum momento ela foi comprada por um grupo, e aí eu tive a oportunidade de ser gerente dessa marca, né? Então, eu passava não a olhar só mais o centro cirúrgico, mas olhar todo o processo de 5 unidades, né? Onde ali a gente tinha o atendimento de consultas, o atendimento de exames, indicações de cirurgia. E depois de um ano atuando ali nessa marca, já parte de um grande grupo, eu recebi um convite para atuar como gerente regional de cirurgias. E hoje, como gerente regional de cirurgias, eu cuido de todo o processo cirúrgico. Então, desde o momento que o médico ele faz a indicação ali dentro do consultório, até a parte de autorizações junto às operadoras, os OPMEs, a internação e 3 blocos cirúrgicos, né? Então, eu olho toda a parte de fluxo, de protocolos, e o objetivo final é que a gente garanta ali a excelência do atendimento, né? Porém, nem sempre foi assim, né? Então, quando eu me formei, eu me deparei totalmente perdida, né? Eu estava formada, sem experiência, as vagas eram poucas, as oportunidades não apareciam e eu fiquei ali desesperada, né? Eu cheguei a pensar em desistir, né? E o meu esposo me impulsionou e falou: não, você não vai desistir, né? Você estudou 5 anos, você tem uma paixão ali pelo que você deseja fazer, então você não vai desistir. E foi nesse momento que eu descobri a oftalmologia, né? E a oftalmologia ela me abriu muitas portas. Eu alcancei patamares na minha carreira e venho alcançando que eu jamais nem imaginei, né? E essa dificuldade que eu encontrei é uma dificuldade que eu vejo que muitos profissionais na enfermagem encontram, né? E quando a gente para pensar ali até no momento da nossa formação, da faculdade, nós somos condicionados a seguir as áreas tradicionais que a gente ali visualiza como uma urgência e emergência, um pronto atendimento, né? Pouco se fala ou nada se fala de oftalmologia. E aí a gente segue, após ali formado, como se fosse aquele efeito manada, né? Todos seguindo para um único local, né? Eu mesmo, quando me formei, a minha primeira especialização, que eu nem atuei, foi em urgência e emergência. Porque o que eu pensava, nossa, eu agora, recém-formada, eu fui fazer a faculdade logo após sair da escola, então eu não tinha uma experiência ali na área de enfermagem, né? Então é algo difícil, eu não tinha essa vivência. Então eu pensei, eu vou escolher uma especialização que englobe mais questões ali de conhecimento, né? Então, muitas vezes a gente segue num caminho que é o caminho que todos estão seguindo. E aí, por isso, fica mais difícil a gente se colocar no mercado de trabalho, porque a gente busca ali um nicho que muitas vezes já está saturado. Então, eu vou mostrar agora um pouquinho aqui na tela, trazendo o mercado
de enfermagem. Qual que é o nosso cenário atual de enfermagem hoje, né? Então, eu deixei aqui alguns insights, né, de algumas palavras aqui que remetem um pouquinho do nosso cenário da enfermagem atualmente, né? Então, agora volta para mim e eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? Então, hoje, quando a gente pensa no cenário atual da enfermagem convencional, o que a gente visualiza? Um desgaste profissional, né? Um desgaste físico e emocional, porque a gente vê que a jornada de quem trabalha em hospital é uma jornada exaustiva, né? Então, ali, os cuidados que o paciente dentro do hospital, muitas vezes um banho no leito, então a gente vê uma incidência de problemas de coluna, problemas de joelho, problemas emocionais, né? Porque no ambiente hospitalar, principalmente, tem uma troca constante ali de emoções entre vida e morte. Então, a gente tem uma incidência de burnout ali dentro da enfermagem. A gente tem escalas muito exaustivas. Hoje, quando a gente olha para a enfermagem, muitos dos profissionais não atuam em uma só instituição. Ele tem 1 ou 2 empregos. Então, essa jornada ela é mais exaustiva. Os salários não são tão atrativos e a pessoa ela acaba ali não tendo uma motivação porque ela não visualiza ali novas oportunidades de crescimento. E aí agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês o depoimento de 2 enfermeiras, né, que já atuam na oftalmologia, para que vocês entendam um pouquinho aí desse universo. Olá, Então, me chamo Angélica, sou enfermeira de centro cirúrgico. Eu vou contar para vocês como a oftalmologia mudou a minha carreira. Meu primeiro contato com a oftalmologia foi no ano de 2009. Entrei em uma clínica para marcar consultas e exames. E aí comecei a despertar aquela curiosidade para entender o que era aquilo que eu estava fazendo, porque eu não entendia o que era oftalmologia. Então, com toda essa minha curiosidade, a enfermeira do centro cirúrgico me convidou para assistir a minha primeira cirurgia, e eu fiquei extremamente encantada. Desde então, eu decidi que era isso que eu queria para minha vida. Hoje, eu atuo como coordenadora de centro cirúrgico oftalmológico com diversas especialidades. Muitas pessoas me perguntam: Angélica, vale a pena a oftalmologia? Gente, vale muito a pena. Oi, gente, meu nome é Tamara, sou enfermeira de um centro cirúrgico oftalmológico e hoje eu tô aqui para contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu entrei na oftalmologia como estagiária de enfermagem e quando eu aceitei essa vaga, eu não tinha noção de como era a oftalmologia, o que fazia, quais eram as áreas, né? E aí acabei virando auxiliar de exames, fui cada vez mais me apaixonando, virei enfermeira do centro cirúrgico, né? Então, para mim, é extremamente gratificante poder ajudar as pessoas a enxergarem melhor, a terem uma qualidade de vida maior e tudo isso com um pedacinho de mim, de amor, de cuidado, de empatia. Sou completamente apaixonada pela área e não me vejo fazendo outra coisa. Então, agora volta para mim, né? Então, aqui eu trouxe para vocês 2 depoimentos de 2 enfermeiras que atuam hoje na área, né? E quando você olha ali a história dessas 2 enfermeiras, elas se coincidem, assim como se coincidem com a minha história, né? Ambas iniciaram na oftalmologia sem experiência, né? Porque a gente vê que não temos ali profissionais muitas vezes preparados. E aí agora eu vou começar a falar um pouquinho mais para vocês desse universo da oftalmologia. Agora eu vou ali para a tela, projetar aqui e mostrar para vocês alguns insights, né? Então, o que está acontecendo na oftalmologia? Então, a gente vê algumas manchetes, né? Então, grandes grupos fazem aquisições de clínicas de oftalmologia, uma médica vira ali diretora, o CEO de um grupo de investidores de oftalmologia. A oftalmologia expande e atrai inovações na esteira do envelhecimento e de doenças crônicas. Então, agora eu vou comentar um pouquinho mais, né, sobre o que está acontecendo na oftalmologia, né? Então, quando a gente para e olha todo esse crescimento em volta ali do setor de oftalmologia,
está acontecendo uma movimentação que está trazendo esse olhar para a oftalmologia. Então, quando a gente olha e pensa ali, aquisições de grupos de investidores em clínicas oftalmológicas. Hoje, quando um grupo de investimento ele faz uma aquisição, é uma aquisição de algo promissor, né? Então, ali tem todo um estudo para que seja algo rentável, algo que eles vejam e visualizam um potencial de crescimento. E hoje a gente consegue ver vários grupos fazendo aquisições de clínicas oftalmológicas. Como eu falei para vocês, o local hoje que eu atuo faz parte de um grande grupo de investidores. E quando a gente olha em questão das patologias, da população, isso também traz uma movimentação importante, né? Então, a população idosa, ela vem aumentando. E quando a gente olha a incidência de doenças oftalmológicas na população, já existem dados que falam, se a gente pegar pessoas acima de 60 anos, quatro idosos que a gente pegar, 3 deles já têm ou terão algum problema de saúde ocular. E aí a inovação, né, de novas drogas, de novas tecnologias, tudo muito voltado ali para a enfermagem. Agora eu vou passar ali na tela para vocês. Se a gente parar e pensar, né, aqui eu também deixo alguns insights de algumas palavras, o cenário atual da enfermagem e o cenário de oftalmologia, quais seriam as diferenças e as oportunidades que a gente encontra nesse cenário? Então, agora volta para mim, eu vou estar comentando um pouquinho sobre isso. Então, quando a gente para e olha para o cenário de oftalmologia, quais são os benefícios que a gente encontra? Escalas. A gente olhou lá na escala tradicional, né, na enfermagem tradicional, escalas exaustivas, muitas vezes a atuação em 2 empregos. Na oftalmologia, tem uma flexibilidade em relação às escalas e às jornadas. Quando a gente olha os procedimentos, as clínicas e os hospitais, geralmente eles atuam ali num horário comercial, né? Os procedimentos também em oftalmologia são procedimentos eletivos. Então, você não vai ver ali, geralmente, jornadas noturnas. A atuação, geralmente, é de segunda a sábado. Então, o profissional, ele tem uma qualidade de vida, ele consegue ali ter um planejamento. O profissional que ele se diferencia na oftalmologia e já tem uma certa bagagem, ele também tem salários mais atrativos. É um profissional que o mercado ele tem um interesse, né? Então, as clínicas elas buscam esse profissional que tenha uma capacitação. Ele tem um menor risco, né, à exposição. Então, quando a gente pensa no ambiente hospitalar, eu tenho um risco de doenças infecto-contagiosas, um risco de acidentes químicos e biológicos. Na oftalmologia também existe o risco, mas ele é muito minimizado. E as oportunidades? A oportunidade, eu diria que é o grande gancho da oftalmologia, né? Como eu falei para vocês mesmos, eu comecei como responsável por um centro cirúrgico, mesmo sem experiência, pela questão ali de escassez dos profissionais. E aí eu passei para gerente da clínica, hoje sou gerente regional. E quando vocês vêm, olhando até o depoimento das nossas enfermeiras, né? Elas vieram do call center. Então, olhando para o mercado hoje, em oftalmologia, existem muitas oportunidades. A gente vê até mesmo nos cargos de gerência e até de diretoria. A formação inicial é enfermeiro, porque o enfermeiro, muitas vezes, ele consegue linkar a parte do cuidado, né, do dia a dia, com a parte estratégica e administrativa. Então, agora eu vou colocar aqui na tela algumas questões que, quando a gente pensa em oftalmologia, quais são os 3 pilares que a gente pensa que um profissional ele precisa para se destacar em oftalmologia.
Então, acho que o primeiro e mais importante, isso eu não digo só na oftalmologia, mas isso é para nossa vida, a mudança da mente. Hoje, quando a gente para pensar ali nas oportunidades e trazendo para o que aconteceu comigo mesmo na minha carreira, o profissional ele precisa mudar a forma de pensar. Né? Então, hoje, muitas vezes, eu que trabalho ali muito selecionando os profissionais, tenho uma equipe muito grande, o que a gente vê? As pessoas, muitas vezes, elas estão condicionadas a fazer só ali o que é proposto e elas acabam não olhando e deixando passar as oportunidades. Então, eu vou passar um exemplo aqui para vocês. Então, eu tenho um profissional lá que o objetivo dele, o que ele foi contratado, inicialmente ele foi colocado num departamento onde ele fazia uma triagem. E amanhã ele tem uma oportunidade, né, ou teve um desfalque, uma cobertura de férias, de estar auxiliando na circulação de sala. E esse profissional ele fala, não, eu não vou. Eu fui contratado apenas para ficar aqui e eu não vou para lá hoje, não. Eu vou fazer exatamente isso. E aí está o erro, né? E é aí, muitas vezes, aonde a gente perde a oportunidade. Se hoje eu estou aonde eu estou, foi porque muitas vezes eu acabei me expondo, né? Expondo não só na enfermagem, mas de conhecer o fluxo de uma recepção, o fluxo de um atendimento do paciente. E muitas vezes, quando a oportunidade ela aparece, essas situações a qual você se expôs, ela pode ser um diferencial. Né? Então, às vezes eu estava ali, contratei uma pessoa, ela atuou ali na cobertura de férias, amanhã aquele profissional acaba indo para uma nova oportunidade. Se aquele profissional que hoje me ajudou ali, ele teve uma boa desenvoltura, o que vocês acham? Eu vou dar uma oportunidade internamente ou eu vou buscar esse profissional no mercado? É óbvio que eu vou dar uma oportunidade internamente, né? Porque é uma pessoa que muitas vezes já conhece os valores da instituição, é uma pessoa que vai ter um aprendizado mais fácil. É algo que motiva a equipe num todo, porque a equipe ela visualiza que a empresa ela tem chance de desenvolver e de crescer. Né? Então, eu deixo essa questão aqui da mudança da mente para vocês e também que vocês reflitam. Né? Às vezes a gente olha no nosso trabalho e tem ali um profissional que é um profissional de destaque e que tem uma posição diferenciada. Você já parou para pensar o que esse profissional ele faz para se destacar que você ainda não faz? Né? Então, eu deixo essa reflexão para vocês, porque às vezes a gente busca uma oportunidade ou a gente almeja algo, mas muitas vezes o responsável pela mudança somos nós mesmos. E aí o segundo pilar eu deixo aqui como a busca pelo conhecimento. Né? O conhecimento é algo que assim a gente tem que estar em constante busca, porque todos os dias a gente tem ali uma evolução. Na oftalmologia mesmo, todos os dias são lançados novos equipamentos. A gente vê agora falando muito sobre o uso da inteligência artificial, né? Então, tem exames hoje que eles já conseguem mostrar e detectar alguma alteração e sinalizar isso. Né? Quando a gente fala das doenças de retinopatia diabética, quantas drogas vêm sendo lançadas? Né? Então, quando eu iniciei ali na oftalmologia, uma das drogas usadas era o Avastin, que era uma droga que, a princípio, não tinha nem indicação para oftalmologia. Hoje, a gente já tem uma gama de oportunidades ali de tratamento. Agora, o terceiro pilar seria a postura, né? Então, como que você se posiciona? Isso também é muito importante, né? Se você é uma pessoa que se posiciona com ética, com empatia, que tem um bom relacionamento com a sua equipe, né? A enfermagem
é uma das áreas que ela interage constantemente. Ela interage com a sua equipe, ela interage com o médico, ela interage com a equipe multidisciplinar, ela interage com o paciente, né? Então, esses 3 pilares aqui são baseados até na minha vivência e que eu vejo que fez a diferença para que eu galgasse ali novos patamares e atingisse o patamar que eu estou até hoje. E eu acredito que você também pode, a partir de hoje, atingir esse patamar, né? Essa mudança, ela só depende de você. Então, se tudo que eu coloquei até agora para vocês fez sentido, comenta aí também, né? Para a gente saber se vocês gostaram e se faz sentido o que foi abordado na live até agora. Então, se isso fez sentido, imagina ter o passo a passo sobre a enfermagem em oftalmologia, né? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês, para que vocês fiquem aí com um gostinho de quero mais, sobre o que vai ser abordado nesse curso. Então, ali vão ser 8 módulos muito completos e com um diferencial muito grande, porque eu não quero só trazer para vocês, nesse curso de protocolo oftalmo, a parte técnica, né? Então, saber sobre o olho, saber sobre as doenças, saber sobre a rotina do centro cirúrgico, isso sim é muito importante. Mas tem muitas coisas que são importantes e que não são faladas, né? Como eu trouxe um pouquinho aqui hoje para vocês, sobre a postura, sobre como saber o perfil do meu paciente. Muitas vezes, se você identifica o perfil do seu paciente, você vai ter um atendimento ainda mais personalizado. Se eu faço uma triagem oftalmológica, o que eu devo perguntar nessa triagem? O que vai ser um diferencial? Eu vou trazer dentro dos módulos não só a parte específica de oftalmologia, mas também essas questões que agregam ali o valor no profissional e que é o que o mercado busca, né? O mercado ele não busca só alguém que tenha o conhecimento técnico, mas sim uma pessoa que saiba se posicionar. A gente vai ter dentro desse curso um canal direto de dúvidas comigo, onde vocês vão poder interagir, trazer as suas dúvidas, trazer alguma questão, até mesmo como o pessoal já traz no Instagram ali do seu dia a dia. E eu também vou colocar muitos bônus exclusivos e que vocês vão poder utilizar ali no seu dia a dia, né? Então, outro dia eu coloquei lá no meu grupo do Instagram o checklist de cirurgia segura. Tem muitas questões que a gente tem dúvidas, né? Quais são os materiais que são padronizados numa cirurgia de catarata? Então, assim, tem muita coisa legal dentro do treinamento que está sendo aí preparado com muito carinho. As vagas vão ser limitadas, né? Então, se você gostou e faz sentido e vê que pode ser a chave de mudança, corre lá e já garante ali o seu interesse em participar desse grupo. Eu não sei quando será aberta uma nova turma, né? Eu quero ali me dedicar de maneira exclusiva. Também tenho uma outra atuação, então não tenho a perspectiva ainda de uma nova data. Então, corre e já garanta para que você já inicie a sua mudança, né? Tanto para iniciar, quanto para que você seja ali um profissional de destaque. O curso ele é único, né? Como eu falei, é um método replicável de algo que já aconteceu comigo, né? E que eu pretendo aí replicar para que vocês também consigam ter um caminho de sucesso e de destaque. Então, eu vou colocar aqui na tela uma frase agora que eu deixo aqui para vocês de reflexão aqui no final da nossa live. Então, enquanto muitos profissionais esperam por uma vaga, quem enxerga a oftalmologia cria a sua própria oportunidade. Então, clica na bio, né? Clique no link da bio e se inscreve. E nos comentários também aqui da nossa live tem a lista de espera para que vocês consigam dar esse passo à frente, né? Então, está anexado. Eu espero que a gente possa se encontrar em breve, para que a gente possa compartilhar e para que eu possa estar contribuindo para que vocês
consigam se aprimorar, para que vocês consigam ingressar e fazer essa mudança aí de chave na carreira de vocês. Aí, se vocês gostaram, se fez sentido e se eu posso contar com vocês no nosso próximo passo, que seria o curso Protocolo Oftalmo. Então é isso, pessoal. Eu espero, né, ter contribuído para vocês e ter mostrado uma nova oportunidade de mudança e de crescimento. Foi muito bacana estar com vocês, né, poder fazer a troca e poder saber que, de alguma forma, eu pude atingir vocês e pude deixar aí um gostinho de mudança, né? A mudança, ela só depende de nós. Então, muito obrigada. Hoje eu vou ficando por aqui. Uma boa noite para vocês e até a nossa próxima live.